Desde a infância, eu tenho o sonho de ser professor. E esse sonho foi concretizado. Mas eu sei que mesmo antes de receber meu diploma, eu já havia me tornado um professor. Pois a função do professor é orientar e ajudar os jovens e suas famílias. E eu faço isso desde que eu me conheço por gente. Hoje eu entendi qual é a minha missão nessa terra. Eu preciso agir mais uma vez. Empatia é ver o mundo com o olhar do outro e não refletir em seus olhos. Isso aqui, ó, um pedaço de tijolo baiano. Isso aqui eu lembro da minha época. Isso aqui pode ser um pedaço de uma casa. Muitas partes da minha casa ficaram aqui, época de enchente. Conseguimos fugir da enchente, mas a fome nos acompanha até hoje. Ó, esse cara aqui nós conhecemos miliano, entendeu? Muito tempo atrás. Esse é o professor Vitor, um rapaz que eu conheço desde pequenininho. Vim aqui, trabalhava na feira, eu tenho mais de 35 anos nessa feira. Tem mais de 25 anos que a gente se conhece, entendeu? Aqui, nós tá aqui nesse bairro aqui, muita coisa era para fazer, não fizeram. Então nós estamos arrumando uma pessoa pelo menos para ver se consegue pelo menos dar um jeito nesse bairro aqui nosso. Pessoal, estou aqui com o professor Vitor, conheci esse cara há uns 3 anos mais ou menos, conheci ele ajudando a comunidade do Maria Sampaio inteira. Tudo que o pessoal pede para esse cara ele faz. Um cara que batalhou, correu atrás, está atrás de candidatura sem dinheiro, é um cara que está batalhando com a ajuda de Deus e a ajuda do povo. Eu, Max, estou junto com o Vitor nessa caminhada. E eu acredito que toda a comunidade já vai estar também, porque é um cara do bem que ajuda as pessoas. Entendeu esse Ney aqui? Ele é show de bola, esse carinha aqui. É muito, pela minha parte, ele pra mim, tá com a mão no céu, ele. Conheço ele desde pequenininho. E um excelente candidato. Meus clientes, para quem quiser votar numa pessoa correta, tá aqui. Então, conta comigo sempre. Eu sei que você vai ajudar muito o povo, como você já faz isso. Amém. Eu confio e todo mundo confia, viu? Amém. Vamos lá. Aqui, essa rua eu tenho muita lembrança. Aqui foi minha terceira moradia, né? Depois de vir ao mundo. E a questão é o seguinte, foi nessa casa aqui, há mais ou menos 11 anos de idade, que a gente passava muita dificuldade, né? Muita fome. E eu decidi fazer um carrinho de madeira e ir para a feira, carregar a sacola dos idosos, levar até a casa deles e ganhar um trocado. E assim poder ajudar minha mãe, meu pai, minha família, a gente amenizar um pouco a situação de alimento dentro de casa. Então aqui é a 4ª moradia minha após o nascimento, né? E aqui essa parte eu tenho uma história triste, né? Que a gente morava junto com outra família no quintal e eu tinha um amigo da minha idade, né? Que hoje estaria completando 50 anos, que infelizmente ele veio a falecer, né? Nos meus braços, problema de asma, né? Então muitas das vezes ele passava mal, eu pegava o meu livro da escola para abanar ele, para ele melhorar, mas chegou um dia que não teve jeito. Então isso eu tinha, acredito que meus 12 anos no máximo. Então era o melhor amigo, sabe? Todo mundo tem um melhor amigo na vida. E ele era meu melhor amigo e é até hoje. Eu não esqueço dele, entendeu? Então foi algo muito marcante na minha vida. Eu tenho certeza que ele está em bom lugar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu nome é Edna, eu sou irmã do Edson. E nós convivemos a maior parte do tempo, né? Nós sempre fomos vizinhos, sempre estamos um ao lado do outro.
E eu conheço a família do Vitor há muito tempo. Ele é uma pessoa muito bacana, muito guerreiro. E era muito amigo do meu irmão. Os dois viviam juntos e garanto que para ele, tanto para a gente quanto para ele, foi uma perda irreparável. E muito triste, porque ele se foi muito cedo, muito jovem. E para todos nós foi muito difícil, principalmente para o Vitor, que era bem amigo dele. Mas foi a vontade de Deus. Então, o que fazer, né? Diante de tudo isso. Mas conheço ele há muito tempo, eu acho que eu conheço ele praticamente a vida dele toda. E é uma pessoa muito batalhadora. Então, eu morei em várias casas do Maria Sampaio, né? E logo em seguida, eu mudei aqui para o Jardim Mitsutani. Justamente nessa casa aqui, moramos por alguns anos, né? Então, qual é a história triste que eu tenho aqui? Foi justamente o ano que o meu irmão, o Negão, né? O Wilson, chamado de Negão, ele foi em uma festa na cidade de Jacareí e aí ele sofreu um assalto lá, né? E nesse assalto ele acabou sendo empurrado de cima da ponte do Rio Paraíba. Então o corpo dele caiu no rio, acredito que foi num sábado. E nós ficamos durante muito tempo tentando achar o corpo, na esperança dele estar vivo, mas infelizmente na quinta-feira o corpo boiou. Então, e aí foi muito triste pra gente. Foram uma semana de procura dele, mas infelizmente nós o achamos morto. Então essa é a história triste que fica dessa casa aqui. O que foi mais triste da parte da morte do Negão foi que ele era muito trabalhador, muito, trabalhava de domingo a domingo, não merecia o que aconteceu com ele, mas infelizmente é triste, mas o que a gente pode fazer, né? Inclusive, naquele dia, ele só saiu para se divertir, um dia de folga. E em casa, minha mãe fez um arroz de forno que era o que ele amava. Só que, infelizmente, ele não voltou mais para comer. Então, hoje eu estou aqui com a minha mãe, né? E relembrar um pouco aquele tempo meio complicado nosso. Passamos muita dificuldade, enchente, muita situação de falta de alimento dentro de casa, mas graças a Deus nós vencemos a batalha, né? E como eu já havia dito no vídeo, né? Eu perdi meu irmão, ela perdeu um filho, né? Em 87, que é o Negão, chamado de Wilson. Marcelo também. O Marcelo, na verdade, mãe, ele faleceu... Fora, né? Não é que tá fora, ele faleceu antes de eu nascer, né? Eu não cheguei a conhecer esse meu irmão, mas ele faleceu de quê, mãe? Sarampo. Então... E com quanto tempo? Com quantos anos que ele tinha, mais ou menos? 4 anos. 4 anos. Então, é um irmão que eu não conheci. E depois veio o Curel, né? Chamado de Curel, mas o nome é Daniel. Em 2001, infelizmente, se perdeu no crime. Um cara inteligente, né, mãe? Desenhava bem. Era um cara... Era desenhista mesmo. Não, desenhista mesmo, compositor. Infelizmente, o crime adotou, né? Mas aí nós fomos mudando essa história e depois, infelizmente, em 2013 veio o falecimento do meu pai também, tá? Tentamos de tudo para ajudar, ele faleceu com câncer, né, no pulmão, e hoje estamos cuidando da velhinha aqui, né, tem que cuidar da velhinha, que fala que tá fraca, mas tá forte, e se Deus quiser, hoje ela tá presa, assim, quando não pode sair, mas porque não tem aquele tempo hábil para poder, a correria da vida, né. Mas eu preciso organizar minha vida para poder sair um pouco com ela, porque ficar só dentro de casa também não dá, né? Ninguém consegue viver assim, é ruim, não é, mãe? Dá. Eu lembro o dia que a senhora fugiu da pandemia, lembra? Eu não lembro. Mas é isso, é meio complicado. E o Daniel, ele faleceu em 2001, minha mãe participou do velório, tudo. E uma semana depois, mais ou menos uma semana, ela me chamou para ir até a casa dele levar uma cesta básica. Eu falei, não estou entendendo. E é porque a ficha não tinha caído ainda, né? Então eu coloquei ela no carro, fui no posto, lá na UBS,
e falei pro médico o que tinha acontecido e chamei o médico e uma psicóloga que conversou com ela e ali a ficha dela caiu. Ela percebeu que o filho dela não estava mais aqui com a gente. Então não foi tão fácil assim. Eu sei que para uma mãe perder um filho não é fácil, e minha mãe já perdeu vários, né? E agora meu pai também em 2013, e um sobrinho muito querido dela também, infelizmente se suicidou pelas drogas, né? Mas aí seguimos a vida e graças a Deus nós vencemos. E a ideia hoje é vencer cada vez mais e ajudar as famílias, as comunidades, que é o meu trabalho, né? Tentar fazer com que as famílias não passem o que nós passamos, porque a dor foi grande. E hoje a gente tenta amenizar a dor das famílias, né? Se Deus quiser, tudo vai se ajeitar. Vai. Não, aos pouquinhos tá se ajeitando, mas é isso. Tá bom? Dona Maria. Então, aqui é a casa da minha mãe, né? Que, graças a Deus, depois de muito tempo de sofrimento, ela conseguiu um cantinho dela para morar e saiu do aluguel. Aqui é a casa onde eu morei, ao lado dela de aluguel também, né? E antes de chegar até essa casa aqui, eu passei por várias outras casas. Então, nós andamos muito até chegar aqui, né? Mesmo sendo de aluguel, é um local mais tranquilo para se viver. E foi nessa casa aqui que eu vim morar com a minha atual esposa. Tive o primeiro filho, a primeira bênção da minha vida, né? Que foi o João Vitor. Então foi nessa casa aqui. E aqui eu tive a oportunidade também de fazer uma faculdade, né? Por isso hoje eu sou professor, então me formei em matemática, com ênfase em física. E foi aqui onde as coisas começaram a melhorar. E muita gente pergunta para mim, professor, o senhor faz projeto social há 28 anos? Sim, há 28 anos. Então, quando você fala em 28 anos, essa época cai naquela situação que eu passava dificuldade. Mesmo na dificuldade, eu ajudava as pessoas. Então, meu projeto veio crescendo, e hoje a gente faz um projeto espetacular, salvando vidas, salvando pessoas, então conscientizando os jovens, né? Porque, infelizmente, antigamente, nós tínhamos muitas quadras, muito campo. Hoje os campos, as quadras de futebol sumiram. Hoje se transformaram em prédios. Então, infelizmente, hoje os jovens não têm onde brincar. Então, qual é a saída deles? A droga. Não tem outra coisa, a droga. E esse é o meu trabalho, resgatar esses jovens, salvar esses jovens. Então, tudo que eu passei no passado, tudo que a fome que eu passei, então convivi com drogas, perdi meu sobrinho para as drogas, perdi meu irmão para o crime. Então, hoje eu tento fazer o diferencial na vida das famílias. Oi, professor Vitor, tudo bem? Escuta, aquele seu projeto foi barrado mais uma vez, você acredita? A gente reuniu o pessoal da comunidade aqui, os pais, todo mundo aqui do bairro, e percebeu que só tem um jeito. O senhor precisa vir como candidato novamente. 2020 não deu mesmo, mas como o senhor prometeu, você continuou ajudando mesmo não ganhando. Você é o representante da nossa comunidade. Esse pedido é bem forte. Aceita? Não é uma coisa tão fácil assim. Aceita? Aceita. Aceita? Tenho certeza que terei o apoio de todos. Aceita? Aceita. Mas eu preciso refletir um pouco. Aceita. Aceita. Tantos projetos barrados. Aceita. Aceita. Tantas coisas que pretendemos fazer Aceita. e nós não conseguimos. Aceita. Aceita. Pois todas as vezes que fui em busca de um parlamentar, Aceita. Aceita. as portas do gabinete estavam fechadas. Aceita. Aceita. Uma democracia Aceita. 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 onde a periferia só tem vez
Aceita. 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 Quando rende lucro, Aceita. professor, mediador, ativista social, embaixador da paz. Aquele menino assustado chegou tão longe, mas parece que falta alguma coisa. O povo me convocou para um desafio. E eu aceitei o desafio. Por esse motivo que eu sou candidato a deputado estadual por São Paulo, para poder ter força e continuar a fazer a diferença por vocês. São Paulo agora vai votar para deputado estadual, professor Victor, 19199, é por mais educação, é um homem do povo, de garra e determinação, é professor Victor, um homem do povo.